Paredão formado, vamos falar sobre os acontecimentos dessa madrugada na casa mais vigiada do Brasil, né, Voz do Menina, a Além? noite rendeu, né? Rendeu. Rendeu todo em torno do mesmo assunto, É isso né? que eu ia falar. Mas não deixou de render. Vamos comentar aqui, porque a noite rendeu em torno, principalmente da justificativa aí, quando o Davi coloca, contragolpeia a Yasmin no paredão, né? Exatamente. A gente tem um paredão formado por Alane, Davi e Michel. Esse paredão aí que teve Alane com os votos da casa, com a maioria dos votos, o Davi que foi então indicado por ter atendido o Big Fone e o Michel que vai direto pelo líder, que é o Lucas. Sim. Aliás, a gente já pôs aqui na aba comunidade uma enquete, depois você vai lá, dê seu voto nesse paredão que a gente já imagina que Michel vai ralar. provavelmente vai sair da casa. Vai rodar. Só que, além desses três, uma outra pessoa também foi indicada ao paredão, mas foi salva aí pelo bate e volta, que é aquela prova onde uma das pessoas, sem ser a pessoa que é indicada pelo líder, competem pra poder se safar do paredão. Sim. E no caso foi a Yasmin. Yasmin foi contragolpeada pelo Davi, aí que ele tinha esse contragolpe por ter atendido o Big Fone, e durante a justificativa, o Davi coloca ali que a Yasmin é uma jogadora inútil. E isso, essa palavra, foi uma palavra que mexeu muito com a Yasmin e que reverberou muito nos questionamentos das pessoas ali da casa, né? E da internet também, Da né? internet também. Assim que acaba o programa, a Yasmin, inclusive, vai ali conversar com a Lady sobre o Davi. Tem até um momento que o Davi chega ali no fundo, ela continua falando. Sim. Provavelmente ele deve ter ouvido, né? E ela fez pra ele escutar, né? É. Porque ela já queria que ele falasse alguma coisa pra já ter um embate É, ali. eu acredito também. Foi. Aí ela fala o seguinte pra Lady: ele é igual a Alane, os dois são debochados, adoram fazer isso no ao vivo. É porque você não vê, os dois são iguais. Os dois pegam coisas que acontecem e contorcem pra eles serem o centro das atenções. Os dois são mal educados, sem respeito, e jogador fraco. Homem fraco faz isso, que não tem argumento. Então tem que usar a falta de respeito. Mas não vou ser subterrânea como ele. Eu não vou entrar no joguinho dele. Depois do que ele fez com a Vanessa, ainda vem e faz isso? Ele é desumano. Esse menino, estou falando sério, tóxico. Mãe e pai, obrigada por me darem educação. Então ela fala isso aí. A Lady até comenta com ela que algumas pessoas... a Lady observou que a Isabelle, durante a fala do Davi, esboçou uma reação que não foi positiva diante da fala dele. Ela comenta Sim. isso aí com a Yasmin. Eu ainda não consegui ver um vídeo desse. Eu espero que eles mostrem no programa. É. Porque eu não vi em nenhum lugar ele fazendo isso. Mas segundo a Lady, A Isabelle, né? a Isabelle faz isso. É. Aí acontece que isso então vai ser motivo para as pessoas comentarem dentro da casa, também em relação aos aliados do Davi. Ali no quarto fada, Matheus, Alane, Beatriz e Isabelle comentam sobre essa palavra, sobre a palavra inútil e tudo mais. Eles falam que acham a palavra que foi pesada, aí o Davi comenta que ninguém pega leve ali com ele na casa. A Beatriz lembra que num sincerão aí passado, essa palavra foi utilizada dentro do jogo, que ela acha pesada, mas que como é uma palavra que já teve dentro do jogo, ela acha que tá tudo ok. Sim. Num jogo aí que teve num sincerão bem antigo, que tinha que colocar quem você achava inútil. Aham. Inclusive, Yasmin foi apontada pelo Luigi e pelo Vinícius na época. Como inútil, não fazia as coisas dentro da casa, não lavava louça. O Luigi, eu acho que ele aponta, né, os afazeres domésticos. E o Isso. Vinícius, ele fala sobre a movimentação do jogo, Aham. que ela não contribuía tanto pra isso. E aí, num outro determinado momento aí da noite, a Alane, ela fala também sobre essa palavra. Ela diz o seguinte: na minha opinião, ela é inútil porque ela não faz nada, falando sobre a Yasmin. E quando faz, é pra atrapalhar. Mas eu não chamaria de inútil. Eu falaria, ela não agrega. Não lava uma louça, não pega uma vassoura. É ótimo, né? Eu acho ela inútil, É. mas eu não falaria. Outras pessoas comentam, acho que a Isabelle também comenta isso com o Davi. As pessoas comentam sobre usar sinônimos, que às Sim. vezes dá pra poder dizer a mesma coisa com outras palavras Aham. e tudo mais. Então esse é um assunto bem recorrente. A Yasmin sente muito, ela tá ali na sala, ela começa a chorar. Tá ali a Giovana, o Michel também tá ali no canto. Tá a Lady, tá a Raquel. Elas abraçam a Yasmin nesse momento. Ela fala que ela tá muito triste, ela também relembra da Vanessa. E Yasmin que inclusive diz que esse paredão, se o Davi não sai, ela fala o seguinte, que se ele permanece no jogo, não interessa pra ela permanecer, não faz sentido. E aí eu aponto muito sobre o que eu tava falando. Eu acho que a permanência do Davi nesse paredão pode fazer sim a Yasmin apertar o botão.
Eu acho. Não sei. Eu acho. Eu acho que é provável que isso aconteça. Eu não acho. diria que isso não vai acontecer. Mas o negócio é que resposta que isso dá não só pra Yasmin, mas pra quem tá do lado dela ali, sabe? Eu acho que as pessoas vão acabar cada vez mais, tipo, desistindo do jogo. Vão falar, é isso mesmo, ele já ganhou isso aqui. E aí, um mês do programa, a gente vai ficar só assistindo eles na piscina. Pode ser. Entendeu? Apesar de que você também ouve durante a madrugada algumas pessoas questionando se a leitura do jogo deles em relação ao Davi tá sendo correta ou não. Sim. A gente vai chegar lá também. Então tem a Yasmin que chora aí bastante, ela é consolada pelas pessoas que são próximas dela. A Lady, inclusive, também chora, porque diz ela que chora por ver a Yasmin chorando, ela também se emociona ali. Eu entendo que elas são amigas, mas não me convenceu não, Lady. Não, mas a Lady... Não me convenceu. É engraçado, porque a Lady, ela sempre foi próxima da Yasmin e da Vanessa nos últimos tempos, mas com a saída da Vanessa, eu acho que a Lady se aproxima muito mais da Yasmin, Eu acho né? que ela tenta dar um lugar de suporte, né? Elas não ficam... de substituição, mas de suporte, sabe? Exatamente. E aí o que acontece? Elas estão ali chorando, o Matheus chega e o Matheus pergunta o que que houve. E aí começa uma treta. O Matheus, a Yasmin tá falando sobre a Vanessa, aí a Lady fala, eu não sei o que fazer, não fica assim. Aí o Matheus chega e fala, o que que houve? A Yasmin fala, o que que houve? O que que houve, Matheus? Você é bonzinho seletivo, é só com quem te convém. Só quem te convém você é bonzinho. Matheus, eu não quero falar com você. Você votou em mim e agora tá do lado do menino que me chamou de inútil ao vivo. Se fosse o Bin falando isso das meninas, você ia fazer o quê? Aí o Matheus fala pra ela, calma, calma. Aí ela diz, calma não, eu não quero, me respeita. Dá licença então, você pode me respeitar? Aí o Matheus diz pra ela, olha o jeito que você tá falando comigo, depois não te arrepende. Aí a Yasmin fala, não se arrepende por quê? Você tá me ameaçando? Aí o Matheus diz, eu não tô te fazendo nada, Yasmin. Aí a Lady levanta, meio que fala pra ele ir pra lá, que a Yasmin tá nervosa, que depois ela conversa com o Matheus. E aí na hora que o Matheus sai, a Giovana vai e fala assim, esquenta não, vai, beleza, tchau. E aí a Giovana e o Matheus já tem reclamado muito sobre um ranço que ele tá pegando da Giovana. Sim. Quando a Giovana fala isso, ele olha pra Giovana, vira e fala, tchau o quê? Isso é jeito de falar? Você adora ser irônica. Aí a Giovana fala, eu só falei pra você poder ir, só falei tchau pra você. Aí a Yasmin vai e fala assim, a gente ama um deboche, Matheus, igual todo mundo na casa. A gente ama um deboche. Então fica aí essa treta. E essa questão sobre o Matheus, né? Cara, pra que foi lá perguntar o quê? Porque, gente, eu vou ser muito sincero pra você. Eu, como um libriano, eu sou muito parecido com o Matheus na vida, no sentido de tentar entender as situações. Sim. Mas dentro de um jogo como esse, não é o papel a ser feito. Você tem... Pra que você... A menina tá chorando, você acabou de ver o que aconteceu ao vivo. Aí você vai perguntar o que que houve. Sim. A pessoa, na raiva, vai falar e vai falar o que que aconteceu. Exatamente. Então, aí assim... você vai ter que engolir. Não adianta. Então era melhor o Matheus ficar na dele mesmo. Era melhor. Ele vai ali perguntar sobre uma outra coisa, mas aí quando ele chega, ele vê ela chorando, ele pergunta o que que houve e aí que a treta começa. Falando em Giovana também tem uma treta ali com a Alane. Ai, Giovana que também faz umas coisas, cara, que é nada a ver. Porque pode ir tirando, pode. A Giovana, a Alane comentou aí durante os seus 30 segundos de permanência na casa que vai ser o aniversário dela nos próximos dias. A Giovana... Eu amei. A Giovana... Para! Foi muito bom. A Giovana chega no quarto fada e fala assim pra ela, espero que você passe seu aniversário aqui. Aí a Alane olha pra ela e fala, você votou em mim? Aí a Giovana, sim. Aí ela, então você não quer que eu passe meu aniversário aqui, não. Aí a Giovana fala, não, eu quero sim, eu tive que votar por conta das circunstâncias, você também já votou em mim. Aí a Alane fala, então vamos fazer o seguinte, vamos parar com isso, de ficar conversando, rindo, é melhor deixar assim do jeito que tá, de um jeito mais distante. Então fica mais ou menos nesse lugar a conversa. E aí a Lady... E é muito bom porque parece uma sketch de comédia, né? O tempo é muito bom. Eu quero que você passe seu aniversário aqui. Você votou em mim? Sim. É muito bom, é muito bom. E aí a Lady, então, vai falar com o Matheus. A Isabelle também tá aí no quarto, na cozinha. E a Lady vai explicar. Ela vai falar que a Yasmin tá muito chateada, porque ninguém fica do lado dela, defende ela nos momentos em que as coisas acontecem, como o Matheus já defendeu em outros momentos as meninas. E aí o Matheus fala, nós estávamos no quarto falando com ele. Fala, eu e a Isabelle estávamos lá falando com ele. É porque vocês não viram. Eu não vou interromper o Tadeu na frente, no ao vivo, pra poder falar o que eu acho ou o que eu não acho. Então ele meio que já deixa isso claro. E aí depois a gente vê um abraço ali também da Isabelle com a Yasmin. Como a gente disse, a gente não conseguiu achar um recorte que explicasse muito bem esse lugar, mas dá pra entender que a
Yasmin agradece aí a Isabelle, fala... Por ela aparentemente ter apoiado alguma coisa, né? ou por ela ter apoiado, ou por ela ter desaprovado algo. Não dá pra entender muito bem. Eu acho que talvez a edição vai mostrar isso durante o dia. A Isabelle só abraça ela, fala, vamos conversar depois. Uma coisa eu sei, as pessoas são as mesmas mesmo que você não concorde com tudo que seu amigo faz. Continua no teu momento aí, que depois a gente conversa. Então a gente vê essa aproximação. Eu quero ver como é que o pessoal vai entender isso daí, né? Eu quero ver como é que você que tá assistindo esse vídeo tá entendendo essa situação da Isabelle. Lembrando Coloca aí no comentário. Como a gente tá falando, é um recorte, a gente não conseguiu ver tudo, mas dá pra entender que existe esse abraço ali e que de alguma forma, talvez tenha um link com o que a Lady disse pra Yasmin na cozinha, da Isabelle ter esboçado uma reação contrária ao que o Davi fala na justificativa dele, né? E aí na fala da Isabelle ela diz, né, que ela não concorda com tudo que seu amigo faz. Ou seja, ela tá dando a entender aí provavelmente que ela não concordou com o que o Davi falou da Yasmin ali na hora da justificativa. Exatamente. E aí a gente vê a Lady contando para a Yasmin sobre votos. Ela fala que a Alana e o Matheus votaram nela, mas a Beatriz não. Então a gente já começa a perceber aí a Lady, que tem estado muito no... Já foi do Grupo Fada, depois saiu, mas tem uma aproximação lá, fazendo aí, levando informações. E aí a Yasmin fica então curiosa para saber em quem a Beatriz votou. Ela quer saber em quem a Beatriz votou, fica aí com isso na cabeça. Depois ela vai em outros momentos do jogo, da madrugada, falar sobre isso. Beatriz, inclusive, que contou ali no quarto fada pro Matheus sobre a conversa que ela teve com o Davi, quando o Davi explica pra ela o que aconteceu sobre a expulsão da Vanessa Camargo. E aí, isso repercutiu muito na internet. E eu sabia que isso ia acontecer, cara. As pessoas comentando até de uma forma, lembrando aí um outro momento do Big Brother. Lá no BBB 21, quando fala que o Projota pegou uma faca desse tamanho, lembra? Lembro. Que a história pega de um jeito e vai passando de outro. Quem conta um conto aumenta um ponto, Porque acontece que na hora que o Davi conta, ele fala que ela deu uma tamancada nele. O que acontece é que a Beatriz pega essa expressão aí, né, que algumas pessoas falam que ele diz de uma forma de uma expressão, e leva pro literal. E quando ela vai contar pro Matheus, ela fala, ela pegou o tamanco. Então, agora, gente, eu sabia que isso ia acontecer. A melhor coisa pro jogo do Davi era ele não ter falado sobre isso pra ninguém. Exatamente. Que era o que ele tinha mantido até então. A gente comentou isso aqui já. A partir desse momento, outras pessoas vão ficar sabendo da história, e isso pode chegar a gerar vários atritos lá dentro sobre como essa informação chega, como ele recebeu, enfim. E isso foi um conflito de comunicação, porque eu não culpo a Beatriz. Sim. Porque deu muito pra entender, quando ele fala tá mancada, ninguém é obrigado a saber que aquilo ali pode significar outra coisa, né? A pessoa imediatamente associa que foi alguém pegou um tamanco e deu na outra. Sim, exatamente. Né? Então, tipo, não culpa a Beatriz. Existe aí essa interpretação e como isso vai sendo repassado pra outras pessoas. Né? Vamos continuar falando do jogo, vamos continuar falando dessa madrugada, mas antes só agradecer aqui as mensagens carinhosas que vocês mandaram pra gente. Aliás, se você quiser mandar uma mensagem, é só você apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code, ou então no comentário fixado, clica ali no link, você apoia nosso trabalho e também manda a sua mensagem. A Dânia Costa falou o seguinte. Ela falou que ela tá babando com as homenagens pros pets que você tá fazendo, Voz do Além. Ela falou que quer uma homenagem também pros 14 gatos dela. Que são o Cheirinho, o Black and White, que é uma homenagem ao Michael Jackson, o Miúdo, o Chuchu, Magrê, Chine, Perneta, Floquinho, Pingo, Pequim, Pipoca, Belinha, Uguinha e Tru. Ela quer aí... Manda assim, pra não ser 14 miados, manda um miado bem coletivo. Encorpado, entendeu? Manda aí. Peraí. Boa! Viu? É misturado com cio de gato, viu? Parece gato no cio. Parece. Com um coletivo, entendeu? Parece. Agora eu quero ver o que ele vai fazer, porque o Rafael Tofani mandou assim, eu queria pedir pra vocês mandarem um beijo pra Gina, minha girafa do além. Ela também não é materializada, kkk, amo vocês. Caraca, obrigado, Rafael. Gente, que barulho que faz uma girafa. Que barulho que faz uma girafa? Eu acho que a girafa não faz barulho, não, acho que ela deve fazer barulho igual o cavalo. Mas como é uma girafa do além, você é do além, às vezes você entende que as girafas de lá têm outros barulhos. Faz um barulho da girafa do além aí. Tá vendo? E ela batendo a língua. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigado aí pela mensagem. E a Fernanda Samora mandou assim: eu e mamãe amamos acompanhar vocês.
Um beijo pra vocês Beijo. duas. Eu aqui de Dublin e Eita. ela lá de Serra, no Espírito Santo. Mandem beijo pra ela, Elisete. Um beijo, Elisete. Um beijo, Fernanda. E ela pediu também um beijo pra Shih Tzu dela, a Luna. A Shih Tzu dela? É. Luna. Ó. Você tá ficando craque, viu, amor? Cara. Você tá ficando craque. Eu tô me descobrindo aqui. Temos que admitir. Vamos voltar agora pra poder continuar o que eles falaram aí durante a madrugada. E aí teve mais sobre esse assunto relacionado à justificativa do Davi. A gente vê ali a Fernanda, a Pitel, o Bin, o Lucas e a Yasmin falando sobre isso. E a Fernanda dizendo o seguinte, ela fala sobre o Davi não ter contragolpeado o Bin porque ele tem medo, que ele tinha um embate maior com o Bin e não fez isso. Aí também tem do outro lado o grupo Fada, principalmente aí a Alane e a Beatriz na área externa, comentando um pouco sobre o jogo, quando a Alane fala o seguinte: eu gosto muito do Davi, mas eu sinto que uma hora ele vai insinuar a gente votar na Lady, mas isso não vai acontecer. Aí a Beatriz fala, isso não vai acontecer. Aí a Alane diz, eu sei que ele fala, mas não vai rolar. A gente não fala com ela com tanta frequência, mas ela é tão querida quanto. E aí a Beatriz diz que não vai votar nem no Davi, nem na Lady. Mas já dá pra ver o Davi, ele vai caminhando pra esse lugar mesmo. Ultimamente ele tá falando bem da Lady, e você sabe que quando o Davi, ele pega numa pessoa, aquele é o alvo dele. Sim. E ele não fica, tipo, elaborando muito. Por enquanto, o alvo dele é Yasmin. Que ele falou, né? Então ele vai nela. Mas a Lady tá no radar. Tá no radar. Ele já vem falando isso com as meninas, presta atenção na falsidade da Lady, eu não confio na Lady. Ele falou que se ele não puxasse Yasmin, ele ia puxar a Lady, né? Ah, é? Falou. Então, assim, a gente vê aí que existe essa possibilidade, só que ao mesmo tempo, eu acho que quando isso acontecer, talvez a opinião delas mude. Porque a gente vê a Lady cada vez mais próxima da Yasmin, no sentido de que talvez, em algum momento, a Lady compre alguma briga. Porque a gente sabe que a Alane teve uma briga com a Yasmin. A Yasmin continua falando mal da Alane, né? Inclusive, a gente viu aqui no começo, ela compara a Alane ao Davi como pessoas que pegam aí o ao vivo. Aliás, o ao vivo é uma coisa muito forte pra essa edição, né? O que não é ao vivo ali, Felipe? Exatamente. O quê? E é isso que eu não consigo entender. As pessoas esperam muito o sincerão pra falar as coisas. E quando não falam no sincerão, falam nas costas. Sim. E aí o Tadeu já pontuou isso dentro de um discurso sobre as pessoas ficarem dentro do quarto falando. As pessoas parecem que não pegaram isso. Sim. E aí ficam falando de ao vivo. Ai, porque fulano no ao vivo. Sendo que esquecem que a gente tá acompanhando tudo. É como se no ao vivo tivesse um peso. Que, gente, pode ter um peso? Ah, e tem um pezinho, tem um né? peso porque você sabe que vai direto, na né? íntegra. E tem a galera do sofá também que vê. Então você pega a maior parcela de público. Mas fora isso, meu amor, o que acontece aqui de repercussão na internet pode hablar 2h30 da manhã que a gente vai ver. E aí fica igual o Lucas mesmo já disse sobre o Michel. Esperando o momento do ao vivo que nunca chega, a treta passa. E a história acaba. Olha, a Lady tá dizendo que ela tá engasgada já tem 2 semanas. Ou então. A Lady tá engasgada desde o início do programa. O Lucas tá falando que vai. Ai, eu vou estraçalhar no Sincerão. Já tá prometendo há um mês. E aí acontece que fica todo mundo nos grupinhos, igual a gente falou, uma madrugada repetitiva. Sim, falando muito. sobre a mesma coisa o tempo todo. Aí depois o Matheus chega nessa conversa com a Alane e com a Beatriz. E ele vai falar sobre o que aconteceu aí da Lady, da Yasmin, do posicionamento deles, querendo que ele se posicionasse em relação ao Davi. Aí ele fala assim, eu voltei pro quarto com vocês, eu tava quase explodindo. Olha os papos, tu passa a mão na cabeça. Eu não falei nada. Aí a Beatriz diz, mas não deixa barato não, Alegrete. Isso é falta de educação, mas solta o verbo. Quando for isso, fala, então, minha filha, o Davi já foi registrado pelo pai, eu não registrei no cartório. Aí o Matheus continua, ele fala assim, eu acho engraçado que na hora que eu fui falar, e falando normal, saltaram 3, 4 pessoas pra defender. Não, agora ela não tá bem. Na hora de eles me xingarem e gritarem comigo, aí a Alane vai completa. Um saco isso, coisa de criança mimada. Ela pode não estar bem, mas peraí. Aí o Matheus fala, eu não fui atrás das 3 pessoas que votaram em mim, faz parte do jogo, a hora que eu tiver a oportunidade eu vou votar também. Então, isso. É a seletividade, né? Exatamente. Cada grupo vai defender o seu ponto de vista. E aí é sobre todo mundo lá dentro. E quando você for ver, ninguém aí tá com razão de nada. Toda hora alguém se complica aí, faz uma coisa que lá na frente fez diferente. É a contradição do ser humano sempre jogando na nossa cara, nós que também somos tá todos explícito. contraditórios, né? E aí, gente, falando em contradição,
contradição, um assunto que a gente vem comentando muito sobre ele, que vem acontecendo na casa, é a aproximação que tem acontecido entre Lucas e Pitel. Sim. Lucas, que quando acaba, vai ali no quarto gnomo e fala pra Pitel, nossa, você estava tão elegante. Sim. Fala isso pra Pitel. E aí, uma hora, os dois estão lá fora, na área externa, e conversam muito sobre o jogo e sobre outros assuntos. Olha essa foto, olha ele olhando pra ela. Ele tá, gente, eu acho que ele tá... Ele tá chonadinho, né? Ele tá. E olha que ele não sabe o que tá acontecendo aqui fora em relação à ex-esposa dele. E as coisas que ele fica falando? Ele ficou falando, eu sei que quando eu for sair, minha esposa vai estar me esperando com churrasco. Já vamos falar disso aí. E aí ele comenta com a Pitel sobre a Yasmin. Ele fala assim, ela pesa a mão em alguns comentários, só que ela não fala pra pessoa isso. Eu acho que se ela botasse pra fora o que ela realmente sente e pensa, ela iria superar as expectativas. Ela tem um posicionamento forte. Eu acho que ela tem medo de mostrar um lado que possa ser considerado aí ruim, talvez. E a Pitel fala, a questão do jogo da Yasmin, eu acho ela tímida. Ela não é da briga, ela é muito reservada. Na hora da Alane, todo mundo achou que ela ia crescer muitão. Mas, tipo, ela disse, não vale a pena. E aí o Lucas, então, comenta sobre o Davi também. Ele fala, eu acho de verdade que o Davi pode sair pelas atitudes que ele tem tomado na casa. Ou a gente tá vendo isso aqui muito errado. E a Pitel diz, rapaz, de verdade, eu não duvido que a gente tá vendo isso aqui errado. E aí ele completa, eu também não. E isso me leva para o segundo ponto, que é o paredão entre Alane e Michel. Então eles comentam aí sobre essa possibilidade, talvez, o jogo do Davi, que é visto lá dentro como errado, está sendo visto como certo aqui fora, e que talvez o paredão seja sobre Alane e Michel. Sim, é. Um outro momento entre os dois começa quando a Pitel fala aí um pouco sobre a questão de... lembra o voto que a Pitel quase deu no Lucas? Você lembra que teve esse voto que ela quase deu no Lucas? Ih, menino, quando que foi ela isso? e o Rodriguinho, o Rodriguinho até comenta que ele e a Pitel não iam votar, mas ali no quarto do líder, puxadinho, Gnome, quase votaram no Lucas. Só que o Michel, que era o anjo e tinha o poder de levar alguém pro paredão, coloca ele antes. Lembro. E aí a Pitel comenta isso com ele. Ela fala assim, se eu tivesse votado em você, o que teria acontecido? Aí o Lucas fala assim, eu não sei. Se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. Aí ele fala, mas vou te falar, eu preferiria. E a Pitel disse, que eu tivesse votado em você, eu também. Aí ele fala, eu preferiria. E ela fala, seria mais fácil, né? Eu também acho. Então é essa coisa que eles ficam falando entre linhas, né? E o Lucas continua, mas eu não sei se eu não iria falar com você mais, porque eu ia tentar entender, mas certamente eu acho que eu ia usar isso contra você. Aí ela fala, em que ponto? Aí ele diz, eu ia te pegar na sua incoerência. Aí ele fala, essa incoerência de votar em mim puramente por uma questão de estratégia. Aí ela fala, oxe, e eu não ia poder ter estratégia não? Como é que é incoerente? E ele diz, porque você ia estar traindo o que você sente. Eita. Então fica esse negócio aí no ar, que inclusive está sendo notado por pessoas lá dentro. Sim, a Fernanda, já não tá mais no ar, né? Tá na terra, no chão, tá sólido. Tá mesmo. A Fernanda comenta isso com o Michel. Sim. A Fernanda fala assim, o Lucas pegou uma paixão nela, eu não vou mentir não, eu estou meio enciumada. Ele fica toda hora abraçando ela, o olhinho fica até brilhando quando olha pra ela. Aí fica fazendo elogios, nossa, você tá linda, fica botando a mão. Aí começam a cantar a música do Emicida, fico só olhando, já deu pra ver que eles têm muita coisa em comum. Sim. E aí o Michel pergunta quando que isso começou, e aí a Fernanda fala que ela acha que particularmente começou por eles terem aí um gosto musical parecido em relação ao Emicida. Sim, hoje de manhã eu tava vendo que quando o despertador tocou, acordou todo mundo, ele desceu. Primeira coisa que ele fez foi ir lá no Gnomos dar bom dia, beijo de bom dia na Pitel. Lucas, que inclusive no quarto do líder, vê aí o voto da Isabelle no dedo duro. Viu que a Isabelle votou no MC Bin. Então ele já tá sabendo que isso aconteceu. E num outro momento, é o que o Voz do Além disse. Ele tá ali sozinho e ele começa a falar sobre a esposa dele. Ele comenta, fala com o sozinho com ela, né? Que eu tô aqui. Ele fala alguma coisa assim. Eu tô aqui. Eu sei que você tá aí por mim. Felipe, mas ele comenta uma coisa assim. Amor, te amo. Eu tô aqui por você. Tamo junto. Não é possível que uma pessoa tão cara de pau tem alguma parte dessa história que a gente não tá sabendo. Alguma parte dessa história. Acho. Não sei se ele supostamente pode ter combinado com a esposa dele aqui fora. Não, supostamente cara, não. mas tão cara de pau. Não é possível, né? Porque é uma coisa tão assim que a gente olha e fica assim... Não é disfarçado. Não tem lógica, né? Não é disfarçado. Não tem lógica. Até se a própria Fernanda...
Gente. Inclusive, ele conversando com a Lady e a Yasmin, ele fala: eu tô doido pra chegar em casa, deitar na minha cama com a minha esposa. E aí a Lady diz: você sabe que no dia que você chegar vai ter churrasco, você sabe que você não vai dormir. Aí o Lucas fala: eu acho que a Camila, que é a esposa dele, vai organizar pro final de semana. Camila é sinistra e bota todo mundo pra correr. Aí Yasmin fala: ela não vai mandar a gente embora não, né? Aí o Lucas fala: ela vai falar: Lucas, por que tu não avisou? Então assim, existe uma conversa aí dele como se nada tivesse acontecendo. Nada tivesse acontecendo. Olha. Aí a gente vê então a Yasmin indo dormir no quarto fada ali com a Lady, ou a Lady no Magia. Eu acho que é a Yasmin que desce pro quarto fada num determinado momento, né? Fadas, fica a Isabelle e o Davi dormindo lá em cima. Tem até um momento, eu acho, da madrugada que a Isabelle acorda o Davi. Também desce. Fala que ela vai descer porque eu acho que o quarto tava muito quente e lá embaixo é mais frio. Sim. O Michel também, quando ele vai deitar, ele fala: eu vou falar assim. Brasil, não deixa eu fazer essa cara feia não, hein? O Davi me chamou de fraca e se eu sair pra ele... E a Fernanda fala: não, você não vai sair não, você vai ficar. Tá todo mundo muito confiante de que o Michel vai ficar. Tão confiante mesmo, tão confiante. Inclusive, falando sobre o paredão, vamos dar uma olhada aí no Votalhada, que é esse site que traz aí pra gente a média dos votos das pessoas ali na casa. Porque a gente tem a nossa enquete aqui, aliás, se você não votou, depois você dá uma olhada, porque a gente tem a nossa enquete aqui. Mas existe também a enquete do Votalhada, que é essa enquete que faz uma parcial. Pega aí os sites, pega também o Twitter, pega também o Telegram, pega o YouTube, pega todo mundo aí pra poder trazer essa possibilidade da gente conferir como é a média ponderada, então, dos sites. E por enquanto, como a gente já imagina, o Michel tá saindo. Michel que tá aí com 71% nessa média, 23% pro Davi. Diminuiu e o Davi cresceu, e né? 4% pra Alane. Se você olhar, no nosso, a Alane e o Davi estão mais próximos, né? Sim. Mas na média ponderada, o Davi aí ocupa a segunda posição, um pouco distante da Alane, e o Michel com 71%, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhar como essa história ainda vai reverberar dentro da casa, como vai ser o dia de hoje, um dia que tem Sincerão pela frente. As pessoas vão se posicionar ali. Ou a gente pelo menos Espera. E existe a possibilidade, eu vi até o Lucas, eu acho, comentando com a Yasmin, se prepara pro Sincerão, porque pode ser que te chamem. Sim. Porque a gente sabe que às vezes o Sincerão chama outras pessoas além dos protagonistas, E eu né? acho que agora, como tem poucas pessoas, vai aí a dica, Boninho. Coloca todo mundo. Coloca todo mundo, deixa Boninho. todo mundo lá. Vamos ver o que o pessoal vai falar um pro outro. A gente quer um entretenimento aqui desse lado. Entrega. Aproveitar aí que o pessoal tá bem enérgico, Sim, né? Todo pelo mundo menos querendo agora. falar um pouco. A gente continua acompanhando do lado de cá, até gaguejei. A gente continua acompanhando do lado de cá e a gente volta o quê, Voz do A Além? qualquer momento. Um beijo.